Em algum lugar do interior do Brasil, onde o sol beija a terra com uma intensidade que molda a vida e as tradições, vivia Dona Rosália. Aos 69 anos, ela era a personificação da vitalidade, uma senhora que parecia ter descoberto o segredo da fonte da juventude, ou assim pensavam todos que a conheciam. Seus dias eram preenchidos por uma rotina vibrante, o aroma do café fresco pela manhã, o som das conversas animadas com as vizinhas na calçada, o cuidado meticuloso com o pequeno jardim que florescia em sua janela e, claro, a arte de transformar ingredientes simples em banquetes que aqueciam a alma. Era uma mulher de fibra, acostumada a fazer as coisas do seu jeito, com uma teimosia que beirava a obstinação, mas que até então sempre a levara adiante. No entanto, por trás dessa fachada de força inabalável, escondia-se uma resistência silenciosa, uma recusa em dar ouvidos a um conselho que se repetia com a cadência de um mantra, o do seu médico. Ele, um homem de paciência quase infinita, tentava, ano após ano, plantar a semente da prevenção em um solo que parecia árido. Com um olhar que misturava preocupação e esperança, ele reiterava a importância de cuidar do corpo, de movimentar as pernas que tantas vezes a levaram em suas andanças, de nutrir-se com o que a terra oferecia de melhor e de evitar os prazeres efêmeros que, em excesso, cobravam um preço alto. "Rosália, você precisa se exercitar", dizia ele, a voz calma, mas firme. "Alimentação saudável, menos sal, menos fritura. Se não se cuidar, suas pernas um dia vão te deixar na mão e será tarde demais para reverter." Ela, por sua vez, oferecia um sorriso gentil, um aceno de cabeça que parecia concordar, mas que, na prática, não alterava em nada seu percurso diário. A ideia de que algo pudesse dar errado, que o corpo que a servira tão bem pudesse falhar, parecia pertencer a um universo distante, um conto de advertência para os outros, nunca para ela. O sedentarismo sutil, a alimentação que, embora saborosa, desconsiderava os alertas nutricionais e aquela convicção de invulnerabilidade criavam uma armadilha invisível, tecida dia após dia, com a mais pura indiferença aos sinais. Você já passou por uma situação em que ignorou um conselho importante, achando que não era para você? Compartilhe sua experiência conosco nos comentários abaixo. E se essa história tocou você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais reflexões que podem transformar sua vida. De qual cantinho do mundo você está nos assistindo hoje? Um dia, porém, a realidade, implacável e fria, decidiu bater à sua porta, não com um aviso, mas com uma sentença. Ao tentar se erguer da cama, como fazia todas as manhãs de seus 69 anos, Dona Rosália sentiu um vazio estranho, uma desconexão assustadora. Suas pernas, que antes respondiam prontamente a cada comando, pareciam alheias, inertes, como membros que não lhe pertenciam mais. A sensação inicial de estranhamento logo deu lugar a uma dor lancinante, uma rigidez que a impedia de dobrar os joelhos, seguida por um inchaço que transformou suas panturrilhas em pilares pesados e quentes. O que antes era um movimento simples, um passo para fora da cama, tornou-se uma batalha árdua. Subir um degrau, antes uma trivialidade, tornou-se uma montanha intransponível. A dificuldade de locomoção se intensificou a cada dia, transformando a liberdade de ir e vir em um luxo inatingível. A casa, antes um refúgio de atividades e autonomia, tornou-se um espaço limitado, onde cada deslocamento exigia um esforço monumental ou a ajuda de outros. A notícia que pairava no ar, antes inimaginável, agora se materializava com a força de um raio. Dona Rosália precisaria de uma cadeira de rodas para navegar pelo mundo. A dependência, antes algo distante, agora se instalava em sua vida.
exigindo que seus filhos, já adultos e com suas próprias vidas, e seus netos, com a inocência da juventude, a auxiliassem nas tarefas mais básicas. Ir ao banheiro, tomar banho, sair para sentir o sol na pele, tudo se tornou um pedido, uma necessidade de auxílio. A liberdade que ela tanto prezava, a autonomia que a definia, foi substituída por uma fragilidade que a envergonhava e entristecia profundamente. E o que mais dilacerava seu coração não era a limitação física em si, por mais avassaladora que fosse, mas a dolorosa constatação de que tudo aquilo poderia ter sido evitado. A memória das palavras do médico, antes descartadas com um sorriso, agora ecoavam em sua mente com a clareza de um grito. Lembrava-se das inúmeras oportunidades de caminhar um pouco mais, de trocar aquele refrigerante açucarado por um copo d'água refrescante, de fazer aqueles alongamentos simples que ele tanto recomendava. Mas o tempo, esse juiz implacável, não voltava atrás. A lição, amarga e tardia, se instalava, moldando uma nova perspectiva sobre a vida e as escolhas que a definem. Se você crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga, amém, eu creio. E diga isso aí nos comentários. Essa história, que se desenrola com a simplicidade e a força de uma narrativa popular, vai muito além de um simples relato sobre saúde. Ela é um espelho que reflete as complexidades da condição humana, as escolhas que fazemos diariamente e as consequências, por vezes devastadoras, que elas acarretam. É um chamado à reflexão sobre a importância de ouvir aqueles que nos amam e se preocupam conosco, mesmo quando nossa própria teimosia nos cega para a verdade. Dona Rosália, em sua jornada, nos ensina que o verdadeiro poder não reside na negação, mas na aceitação e na ação preventiva. Ela nos mostra que a saúde não é um direito inato, mas um bem precioso que exige cuidado e atenção constantes. Ignorar os sinais, por mais sutis que sejam, é como construir uma casa sobre areia movediça. Um dia a estrutura cederá e será tarde demais para lamentar. A vida nos apresenta desafios e a forma como os encaramos define nosso destino. A sabedoria reside em reconhecer nossos limites, em buscar orientação e em agir com prudência. A história de Dona Rosália é um alerta para todos nós, um convite para olharmos para dentro, avaliarmos nossas próprias escolhas e priorizarmos nosso bem-estar. Afinal, o corpo é o nosso templo e zelar por ele é um ato de amor próprio e de responsabilidade. Você se identifica com a força e a teimosia de Dona Rosália? Em que momento da sua vida você precisou ouvir um conselho importante? A vida de Dona Rosália, antes um turbilhão de atividades e autonomia, agora se resumia a um espaço delimitado por 4 paredes e pela cadeira de rodas que se tornara sua companheira inseparável. A cada manhã, ao despertar, a mesma sensação de impotência a invadia. As pernas, antes fortes e ágeis, que a levavam para onde quisesse, agora eram um fardo, um lembrete constante de uma liberdade perdida. A dor, essa velha conhecida, parecia ter se instalado de vez, transformando movimentos simples em suplícios. A rigidez matinal era um prenúncio de um dia que exigiria um esforço hercúleo para realizar as tarefas mais básicas. O simples ato de se sentar à mesa para o café da manhã, que antes era um ritual prazeroso, agora demandava a ajuda de um dos seus filhos ou netos. A necessidade de auxílio para se deslocar até o banheiro, para tomar banho, para simplesmente sair de casa e sentir o ar fresco no rosto, era um golpe diário em seu orgulho e em sua independência. Ela observava seus netos correndo pelo quintal, brincando com a energia despreocupada da juventude, e uma pontada de saudade apertava seu peito. Lembrava-se de quando era ela quem os carregava no colo, quem os ensinava a andar de bicicleta, quem os acompanhava em suas aventuras.
Agora era ela quem precisava ser cuidada, quem dependia da bondade e da paciência dos outros para realizar as necessidades mais elementares. O que mais a afligia, no entanto, não era a limitação física, a cadeira de rodas que a prendia a um espaço confinado, mas a consciência dolorosa de que tudo aquilo poderia ter sido evitado. As palavras do médico, antes descartadas com um sorriso de despreocupação, agora ressoavam em sua mente com a força de um trovão. Ela se recordava das inúmeras vezes em que ele, com sua voz calma e insistente, a alertara sobre os perigos do sedentarismo, da alimentação desregrada, do excesso de sal e de frituras. "Rosália, você precisa se mexer", ele dizia. "Seus joelhos e suas pernas precisam de movimento para se manterem fortes." Ela, por sua vez, apenas sorria, agradecia e voltava para casa, para sua rotina de conforto e negligência. A ideia de que suas pernas pudessem um dia parar de funcionar parecia um conto de fadas sombrio, algo que acontecia com os outros, nunca com ela. Mas a realidade cruel e implacável se impôs. Um dia, ao tentar se levantar da cama, sentiu um vazio assustador. As pernas não respondiam, era como se estivessem desconectadas do resto do corpo. A dor veio em seguida, aguda e lancinante, seguida pela rigidez e pelo inchaço. Andar se tornou um desafio, subir escadas, impossível. E então, a sentença, a cadeira de rodas. Aquele objeto, antes um símbolo de limitação, tornou-se sua única forma de locomoção. A casa, antes um espaço de liberdade, transformou-se em uma prisão dourada. A dependência dos filhos e netos, antes impensável, tornou-se sua nova realidade. O que mais doía, porém, não era a dor física ou a limitação em si, mas a constatação amarga de que tudo aquilo poderia ter sido evitado. A memória das palavras do médico, antes ignoradas, agora era um eco constante em sua mente. Lembrava-se das tardes em que poderia ter caminhado pelo parque, de ter trocado o refrigerante por água, de ter preparado uma refeição mais saudável. Mas o tempo, esse mestre implacável, não volta atrás. A lição, dura e tardia, se instalou em seu coração, moldando uma nova perspectiva sobre a vida, as escolhas e as consequências. Você já sentiu que uma decisão sua teve um impacto inesperado e profundo na sua vida ou na vida de alguém próximo? Compartilhe essa reflexão nos comentários. E se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. De qual cidade ou estado você está nos acompanhando? O olhar de Dona Rosália, antes vibrante e cheio de vida, agora carregava um peso de melancolia e arrependimento. Ela se debruçava sobre as lembranças, revivendo cada momento em que a teimosia falou mais alto que a prudência. As palavras do médico, antes ouvidas com um sorriso de quem sabe mais, agora ecoavam em sua mente com a clareza de um grito de socorro ignorado. Ela se lembrava das vezes em que ele, com sua paciência quase infinita, tentava alertá-la sobre os perigos que espreitavam em sua rotina aparentemente inofensiva. "Rosália, o sedentarismo é um inimigo silencioso", ele repetia. "É preciso manter o corpo em movimento para que ele continue a servir você." E ela, com sua obstinação característica, respondia com um sorriso e uma desculpa qualquer, voltando para sua poltrona confortável, para seus petiscos salgados, para a vida que ela acreditava controlar. A ideia de que suas pernas, que a levaram por tantos anos em suas andanças, pudessem um dia falhar, era algo inconcebível. "Isso nunca vai acontecer comigo", pensava, com a arrogância sutil de quem se sente invulnerável. Mas o corpo, essa máquina complexa e por vezes frágil, tem seus limites. E quando esses limites são ultrapassados, as consequências podem ser devastadoras. Aquele dia fatídico, quando ao tentar se levantar da cama, sentiu a desconexão assustadora,
foi o prenúncio de uma nova realidade. A dor, a rigidez, o inchaço, sintomas que antes ela ignorava ou minimizava, se agigantaram, roubando-lhe a mobilidade. A cadeira de rodas, antes um objeto distante, tornou-se sua companheira constante, um símbolo visível de uma liberdade perdida. A dependência dos filhos e netos, antes impensável, agora era sua sina. Ir ao banheiro, tomar banho, sair de casa, tudo exigia auxílio, um pedido de ajuda que feria seu orgulho, mas que era necessário para a sobrevivência. E o que mais doía, o que mais a afligia, não era a dor física ou a limitação em si, mas a consciência amarga de que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Ela se lembrava das tardes em que poderia ter caminhado pelo parque, em vez de ficar sentada assistindo televisão. Lembrava-se das vezes em que poderia ter trocado o refrigerante por água, os salgadinhos por frutas. Pequenas escolhas que juntas formavam um padrão de negligência. Mas o tempo, esse mestre implacável, não volta atrás. A lição, dura e tardia, se instalou em seu coração, moldando uma nova perspectiva sobre a vida, as escolhas e as consequências. Essa história não é apenas sobre Dona Rosália, é sobre cada um de nós. É um chamado à reflexão sobre a importância de cuidar do nosso corpo, de ouvir os conselhos daqueles que se preocupam conosco, e de entender que a saúde é um bem precioso que não pode ser negligenciado. Você já se sentiu como Dona Rosália, ciente de que uma escolha poderia ter sido diferente? Compartilhe essa reflexão nos comentários. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos que inspiram e transformam. De qual parte do mundo você está acompanhando essa mensagem? Outro aspecto intrigante é a forma como a ausência de dor imediata pode gerar uma falsa sensação de segurança. A dor, quando se manifesta de forma aguda e ininterrupta, é um sinal inequívoco de que algo está errado, um alerta que força a atenção. No entanto, muitas condições crônicas, como as que acometem o sistema músculo-esquelético e metabólico, desenvolvem-se de maneira insidiosa, sem sintomas alarmantes nas fases iniciais. Dona Rosália, provavelmente, não sentia dores incapacitantes em seus joelhos ou pernas diariamente, o que a levou a subestimar a gravidade de seus hábitos. Essa ausência de um sinal de alerta claro e constante permitiu que a deterioração ocorresse silenciosamente até o ponto em que a reversão se tornou um desafio monumental. O corpo, em sua sabedoria silenciosa, enviava sinais, mas sem a urgência da dor aguda, eles eram facilmente ignorados. Por fim, a própria estrutura do sistema de saúde, em sua abordagem muitas vezes reativa, pode inadvertidamente perpetuar esse ciclo. A ênfase em tratar a doença, em vez de promover ativamente o bem-estar, cria um cenário onde a intervenção médica só ocorre quando o problema já se manifestou de forma significativa. A consulta médica preventiva, embora existindo, nem sempre é vista como uma prioridade, especialmente quando a pessoa se sente bem. A história de Dona Rosália, neste sentido, não é apenas um conto individual, mas um reflexo de um sistema que, apesar de seus avanços, ainda luta para priorizar a prevenção em detrimento da cura, deixando brechas por onde a negligência pode se infiltrar com consequências devastadoras. Ao tecermos os fios desta narrativa, percebemos que o corpo, esse instrumento complexo e por vezes traiçoeiro, não opera em um vácuo. As escolhas do dia a dia, os prazeres imediatos que seduzem a mente e a própria estrutura social que nos cerca, criam um ecossistema de influências que moldam sutilmente nosso destino. A resistência em aceitar a própria finitude,
O medo de se tornar um fardo, a busca incessante por autonomia e a pressão de se conformar a padrões estabelecidos, tudo isso se entrelaça, formando um intrincado labirinto de decisões. O que à primeira vista pode parecer uma simples teimosia, revela-se, ao examinarmos mais de perto, uma complexa dança entre o desejo de controle e a inevitabilidade da vulnerabilidade. A ausência de dor imediata, um véu de falsa segurança, permitiu que os processos de deterioração se instalassem silenciosamente, minando as fundações da saúde sem disparar alarmes urgentes. Nesse ínterim, a forma como a sociedade e até mesmo o sistema de saúde encaram o envelhecimento e a doença desempenha um papel crucial. A tendência a uma abordagem reativa, focada no tratamento do mal já instalado, em detrimento da promoção proativa do bem-estar, cria um terreno fértil para que a negligência se prolifere. É narrativa cultural que, por vezes, idealiza a sabedoria do idoso, mas o despoja de sua agência na gestão da própria saúde e a pressão tácita para manter rituais sociais que podem ser prejudiciais, criam um cenário onde a prevenção se torna um ideal distante. É como se, ao invés de cultivar um jardim robusto e resiliente, nos contentássemos em apenas podar as ervas daninhas quando elas já sufocam as plantas. O corpo, essa morada que habitamos, exige um cuidado constante, uma atenção que vai além do combate à dor, buscando a harmonia e a força na sua própria essência. Assim, ao refletirmos sobre esta jornada, percebemos que o desfecho de Dona Rosália não é um ponto final isolado, mas um reflexo ampliado de dinâmicas que permeiam a experiência humana. As escolhas individuais, as influências culturais, a arquitetura do cuidado e a própria psicologia da negação convergem, moldando caminhos e destinos. A cadeira de rodas, mais do que um símbolo de limitação física, emerge como a materialização de um intrincado emaranhado de fatores que, em sua convergência, revelam a fragilidade da invulnerabilidade e a necessidade imperativa de uma perspectiva mais consciente e proativa em relação à nossa saúde. A antecipação para o que virá a seguir se constrói sobre a compreensão de que cada fio, por mais sutil que seja, contribui para a tapeçaria final de nossas vidas. A história de Dona Rosália, com sua teimosia e sua eventual resignação, ecoa como um chamado à introspecção, um convite para olharmos além da superfície das nossas próprias vidas. O que se inicia como um relato sobre saúde se desdobra em uma profunda reflexão sobre a natureza humana, sobre a complexa dança entre o desejo de controle e a inevitabilidade da vulnerabilidade. A cadeira de rodas, que se tornou sua companheira inseparável, não é apenas um símbolo de limitação física, mas o testemunho mudo de uma jornada onde as escolhas, por vezes impulsionadas pela negação ou pela pressão social, teceram um destino inesperado. A dor que se instalou, a dependência que se impôs, não surgiram do nada. Foram o resultado de um acúmulo silencioso, de sinais ignorados, de uma batalha interna onde a gratificação imediata prevaleceu sobre a prudência a longo prazo. A lição que emana dessa trajetória é que o corpo, esse templo sagrado que habitamos, não é uma entidade separada de nossas mentes e de nosso contexto social. Ele responde aos nossos hábitos, às nossas crenças e às pressões que recebemos. A saúde, portanto, não é um mero estado físico, mas um reflexo intrínseco de como escolhemos viver, de como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. A narrativa de Dona Rosália nos confronta com a dura verdade de que a invulnerabilidade é uma ilusão perigosa.
Acreditamos por vezes que somos imunes às leis naturais, que a força da juventude ou a teimosia da experiência nos blindam contra o declínio inevitável. No entanto, a realidade é que o envelhecimento e a fragilidade são parte inerente da existência. Ignorar esses fatos, fechar os olhos para os sinais que o corpo nos envia, é como construir uma casa sobre areia movediça. Mais cedo ou mais tarde, a estrutura cederá e as consequências serão dolorosamente visíveis. A sabedoria, então, não reside em negar a finitude, mas em abraçá-la com serenidade e em agir com prudência. A verdadeira força não está em desafiar o tempo, mas em trabalhar em harmonia com ele, nutrindo o corpo e a mente com cuidado e atenção. A história de Dona Rosália nos lembra que a prevenção não é um luxo, mas uma necessidade, um ato de amor próprio que garante a qualidade de vida e a autonomia, mesmo diante dos desafios que a vida inevitavelmente nos apresenta. A jornada de Dona Rosália, com suas alegrias, seus descuidos e suas dolorosas lições, serve como um espelho para todos nós. Ela nos convida a olhar para dentro, a examinar nossas próprias escolhas e a reconhecer o poder que temos sobre nosso próprio bem-estar. A cadeira de rodas, em sua quietude, carrega um universo de reflexões sobre a importância de ouvir o corpo, de honrar os conselhos daqueles que se preocupam conosco e de entender que a saúde é um bem precioso que exige cuidado constante. Não se trata de viver com medo do futuro, mas de viver com consciência no presente, tomando decisões que honrem nosso corpo e permitam que ele nos sirva com vitalidade e dignidade. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos encarar cada dia, cada refeição, cada movimento. É na soma dessas pequenas escolhas diárias que construímos a fundação de um futuro mais saudável e pleno. Que a história de Dona Rosália inspire em você a coragem de cuidar de si mesmo, de honrar seu corpo e de viver com a sabedoria que a experiência, mesmo que tardia, nos pode trazer. A reflexão nos chama a agir, a transformar o conhecimento em ação, e a construir um legado de bem-estar para nós e para aqueles que amamos. Em algum lugar do Brasil, em meio ao turbilhão de uma vida comum, vivia um homem cujos dias eram marcados por uma rotina previsível e um amor profundo por sua irmã mais nova. Ela, uma jovem vibrante, com um futuro promissor pela frente, de repente se viu em uma batalha pela própria vida. O corpo, antes cheio de energia, começou a ceder sob o peso de uma falência hepática avassaladora, uma condição que a confinou a um leito de hospital, com os planos e sonhos se esvaindo como areia entre os dedos. Os médicos, com semblantes sérios, expressavam a urgência da situação. Sem um transplante de fígado, as chances de sobrevivência diminuíam a cada hora que passava. A família, dilacerada pela angústia, mergulhou em uma busca frenética por um doador compatível, cada dia uma corrida contra o tempo que parecia cada vez mais implacável. O irmão mais velho, um homem de poucas palavras e de um coração imenso, observava tudo de perto, um espectador silencioso da dor que consumia sua família. Ele sabia de algo que ninguém mais na família sabia. Ele era compatível. Uma compatibilidade que, no entanto, carregava consigo um peso invisível, um problema cardíaco leve. Uma condição que, embora controlada, representava um risco que ele temia que os outros não aceitariam. A ideia de submeter-se a uma cirurgia de alto risco era algo que ele sabia que a família, em seu desespero e proteção, jamais permitiria.
A luta interna era visível em seus olhos, em cada gesto contido, na forma como ele tentava confortar a todos enquanto carregava o fardo de uma decisão que ainda não havia tomado. A esperança parecia uma vela tremeluzindo em meio a uma tempestade, e a incerteza pairava no ar como uma névoa densa. Você já passou por uma situação em que precisou tomar uma decisão difícil, guardando-a para si, acreditando ser o melhor a fazer, mesmo que isso custasse muito? Compartilhe sua experiência nos comentários e, se você acredita na força da superação e em milagres que se manifestam através do amor e da coragem, deixe seu amém eu creio também nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma história inspiradora como essa. De qual cidade ou estado você está assistindo este vídeo? O irmão, movido por um amor que transcendia o medo e a própria autopreservação, tomou uma atitude que mudaria o curso de suas vidas para sempre. Em um ato de heroísmo silencioso, ele procurou os médicos em segredo. Cada passo foi calculado, cada exame realizado com a discrição de quem carrega um tesouro valioso. Assinou os papéis, preparou o corpo e a mente para o que viria, tudo sem que um único membro de sua família soubesse de sua intenção. Enquanto a família se reunia no hospital, os corações apertados pela apreensão, aguardando notícias da cirurgia da irmã, ele já se encontrava em outra ala, sob o efeito da anestesia, entregando uma parte de si para salvar a vida dela. A complexidade da cirurgia, a audácia de sua decisão, tudo se desenrolava longe dos olhos preocupados de seus entes queridos. O sigilo era uma armadura que ele escolheu vestir, protegendo não apenas a si mesmo, mas também a tranquilidade da família, até que o momento certo chegasse. A esperança, antes uma chama frágil, agora se fortalecia com a ação concreta, embora envolta em mistério. Se você crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga, amém eu creio, e diga isso aí nos comentários. A cirurgia foi um sucesso retumbante. O órgão vital, parte de sua própria essência, foi transplantado com sucesso, e a jovem começou a responder positivamente ao tratamento, sua recuperação sendo um fio de esperança que se fortalecia a cada dia. No entanto, o mistério sobre a origem do fígado pairava sobre todos. Os médicos, honrando o acordo de confidencialidade com o doador, mantiveram o segredo, aguardando o momento em que ele estivesse forte o suficiente para revelar a verdade. A família, aliviada pela melhora da paciente, mas ainda intrigada, especulava sobre a possibilidade de um doador anônimo, um anjo que teria cruzado seus caminhos. A recuperação da irmã era o foco principal, e a gratidão, embora direcionada a um desconhecido, era palpável. Cada dia que passava trazia consigo um misto de alívio e um sentimento de dívida para com essa figura misteriosa que, sem saber quem era, havia proporcionado a chance de um novo recomeço. A incerteza sobre a identidade do doador adicionava uma camada de suspense a essa narrativa de esperança e milagre. Um segredo guardado a 7 chaves no coração de um homem. A vida, muitas vezes, nos apresenta cenários que parecem saídos de um roteiro de cinema, onde o desespero se encontra com a coragem e o amor se manifesta nas formas mais inesperadas. No Japão, por exemplo, a cultura de doação de órgãos é profundamente enraizada, mas o processo é rigoroso e muitas vezes envolve longas esperas, o que torna cada ato de doação, seja anônima ou de familiar, um evento de imensa gratidão e reflexão. Essa história, no entanto, nos leva a um nível ainda mais profundo de consideração sobre os limites do amor fraternal e a força de vontade de um indivíduo quando confrontado com a iminência da perda. A jovem, ainda frágil, mas com um brilho renovado nos olhos, sentia a vida retornar ao seu corpo.
um milagre que ela atribuía à generosidade de um estranho. A cada dia, um pouco mais forte, ela começava a vislumbrar um futuro que, por pouco, não lhe foi tirado. Os médicos, observando sua evolução, sentiam uma satisfação imensa, mas também carregavam o peso do segredo, aguardando ansiosamente o momento em que o doador pudesse compartilhar sua história. A atmosfera no quarto, antes carregada de angústia, agora se enchia de uma esperança cautelosa, uma esperança que se fortalecia com cada batimento cardíaco mais forte, cada respiração mais profunda. A jornada de recuperação era longa, mas a perspectiva de um futuro, antes sombria, agora se mostrava mais clara, iluminada pela possibilidade de um recomeço. 2 dias após a cirurgia, um homem, ainda visivelmente debilitado, mas com um sorriso que iluminava seu rosto cansado, apareceu no quarto de sua irmã. A surpresa inicial em seu rosto logo deu lugar às lágrimas quando ela o viu. Naquele instante, em meio à fragilidade e à emoção do reencontro, a verdade guardada com tanto afinco veio à tona. O fígado que lhe salvou a vida, o órgão que lhe deu uma nova chance, pertencia ao seu próprio irmão. O choque tomou conta da família. Alguns, comovidos pela magnitude do sacrifício, desabavam em lágrimas de gratidão e admiração. Outros, com o coração disparado pela preocupação, expressavam a revolta com o risco que ele havia corrido, um risco que ele assumira sozinho. Mas, acima de tudo, uma compreensão profunda se instalou. Aquele gesto não era apenas uma doação de órgão. Era um ato de amor puro, silencioso, intrinsecamente corajoso e, acima de tudo, transformador. Um amor que não precisava de holofotes, que agia na sombra, mas cujos efeitos ressoavam com a força de um trovão. Aquele momento, no quarto do hospital, se tornou um marco, um ponto de virada, onde o medo foi vencido pela bravura e a incerteza pela certeza do amor incondicional. A recuperação, antes solitária em sua incerteza, agora se tornava um caminho compartilhado. Os irmãos, unidos por um laço ainda mais forte, enfrentavam juntos os desafios da convalescença. A história deles, que começou em segredo, logo se espalhou pelos corredores do hospital, tornando-se um farol de esperança e inspiração. Médicos, enfermeiros, outros pacientes e suas famílias ouviam atentamente, tocados pela demonstração de altruísmo. Era um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, o amor pode ser uma força capaz de superar o medo, e que as decisões mais significativas muitas vezes são aquelas tomadas longe dos olhares curiosos, impulsionadas por um desejo genuíno de proteger e cuidar daqueles que amamos. A experiência serviu como um catalisador para que muitos ali presentes refletissem sobre a importância da vida, sobre a fragilidade da saúde e sobre a força que reside em gestos de bondade e coragem. O hospital, um lugar muitas vezes associado à dor e ao sofrimento, transformou-se por um momento em um palco onde o amor e a resiliência humana brilhavam intensamente. O que mais te emociona em histórias de superação? A coragem do doador, a resiliência do paciente ou a união da família? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você acredita que o amor pode curar e transformar, deixe seu amém, eu creio. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que tocam o coração. De qual lugar do mundo você está acompanhando esta narrativa? O irmão, agora recuperado e testemunhando a plena recuperação de sua irmã, sentiu uma paz profunda. Ele não buscava reconhecimento, mas a gratidão nos olhos dela, o alívio nos rostos de seus pais, a admiração nos olhares daqueles que conheciam sua história, tudo isso era recompensa suficiente. Ele havia aprendido, através dessa experiência extrema, uma lição valiosa sobre o controle e a aceitação.
Ele não podia controlar a doença que acometeu sua irmã, nem o risco inerente à cirurgia que ele mesmo se submeteu. O que ele podia controlar era sua própria resposta, sua decisão de agir com amor e coragem, independentemente das consequências. Essa compreensão o libertou de uma carga invisível, ensinando-o que a verdadeira força reside não em controlar o incontrolável, mas em aceitar o que não pode ser mudado e agir com virtude dentro das circunstâncias. A vida, ele percebeu, é uma dança delicada entre o que está sob nosso poder e o que não está. E a sabedoria reside em discernir essa diferença e viver em harmonia com ela. Aquele ato de doação, embora radical, foi a manifestação externa de uma profunda transformação interna. A história desse irmão e sua irmã, que se desenrolou em algum lugar do Brasil, ecoa em muitas outras narrativas de coragem e amor ao redor do mundo. Na Alemanha, por exemplo, a medicina de transplantes é altamente avançada, mas a disponibilidade de órgãos é um desafio constante, o que reforça a importância e o impacto de cada doação. A decisão do irmão de doar parte de seu fígado, mesmo ciente dos riscos, demonstra uma profunda compreensão da transitoriedade da vida e da preciosidade dos laços familiares. Ele não agiu por impulso, mas por uma convicção arraigada de que a vida de sua irmã valia qualquer risco pessoal. Essa narrativa nos convida a refletir sobre o que realmente significa ter controle. Será que ter controle é evitar todos os riscos ou é ter a coragem de enfrentá-los quando o amor e a necessidade exigem? A força de vontade demonstrada por ele, em meio à fragilidade de sua própria saúde, é um testemunho poderoso da capacidade humana de transcender o medo em prol de um bem maior. A cura física de sua irmã se tornou um símbolo de uma cura emocional e espiritual para toda a família. Um lembrete de que mesmo nas adversidades mais severas, o amor pode ser a força motriz para a superação. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, muitas vezes nos força a confrontar nossos medos mais profundos e a tomar decisões que testam os limites de nossa coragem. A experiência desse irmão que escolheu agir em silêncio, movido por um amor inabalável, nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Ele aceitou o que não podia mudar, a doença de sua irmã e seus próprios riscos de saúde, e concentrou sua energia no que podia controlar, sua decisão de doar, de agir com amor e de assumir a responsabilidade por suas escolhas. Essa perspectiva, enraizada em princípios de resiliência e aceitação, é fundamental para navegar pelas complexidades da vida moderna. Não podemos controlar as ações dos outros, as circunstâncias externas ou os caprichos da saúde, mas podemos controlar nossa própria mente, nossas reações e nossas ações. O ato de doar um órgão é um exemplo extremo, mas a lição se aplica a todos os aspectos de nossas vidas. Ao aceitarmos o que não podemos mudar e nos concentrarmos em agir com integridade e propósito, encontramos uma força interior que nos permite enfrentar qualquer desafio. O desfecho dessa história é um convite à reflexão sobre a natureza do amor e do sacrifício. A família, inicialmente em choque e preocupada, acabou por compreender a profundidade do ato de amor de seu irmão. Essa compreensão não veio de imediato, mas se consolidou à medida que a gratidão pela vida restaurada superou o medo pelo risco corrido. A narrativa se encerra com uma nota de esperança e inspiração, mostrando que, mesmo em meio à fragilidade humana e às incertezas da vida, o amor, em sua forma mais pura e altruísta, pode ser a força mais poderosa.
A história serve como um lembrete para todos nós sobre a importância de valorizarmos a saúde, de cuidarmos uns dos outros e de estarmos abertos para atos de generosidade que muitas vezes vêm de onde menos esperamos. Que essa história inspire você a olhar para dentro de si, a buscar a força para enfrentar seus próprios desafios e a cultivar o amor e a gratidão em sua vida. Por fim, reflita sobre como você pode aplicar essa lição de aceitação e ação em sua própria vida. Quais são as áreas onde você se apega ao controle, gerando frustração e ansiedade? E onde você pode, em vez disso, escolher a aceitação e a ação virtuosa? Que essa história o motive a viver de forma mais plena, corajosa e amorosa. No próximo vídeo, exploraremos mais a fundo as estratégias para cultivar essa mentalidade transformadora. Até lá, cuide-se e mantenha o coração aberto. O irmão, após o ápice de sua coragem silenciosa, encontrou-se em um novo território de autoconhecimento, um espaço onde o controle rígido deu lugar a uma compreensão mais fluida da vida. Ele percebeu que, ao renunciar à necessidade de ter tudo sob seu domínio, abriu espaço para uma forma mais profunda de força, a resiliência adaptativa. Essa adaptabilidade não significava passividade, mas sim a capacidade de responder às marés da vida com equanimidade, ajustando o curso sem perder o rumo. Em vez de lutar contra as ondas, ele aprendeu a surfar nelas, utilizando a energia do momento para impulsionar-se adiante. Essa nova perspectiva permitiu-lhe encarar os desafios cotidianos com uma serenidade renovada, reconhecendo que a verdadeira maestria não está em evitar as tempestades, mas em aprender a navegar por elas com sabedoria e compostura. Ademais, a experiência o ensinou sobre a distinção crucial entre responsabilidade e controle. Ele era responsável pelo seu bem-estar e pelas suas ações, mas não podia ser responsável por eventos externos ou pelas reações alheias. Ao internalizar essa diferença, liberou-se da carga de tentar gerenciar o impossível, focando sua energia nas áreas onde seu impacto era real e significativo. Essa clareza se manifestou em uma maior eficiência em suas tarefas diárias e em relacionamentos mais harmoniosos, pois ele passou a interagir com o mundo a partir de um lugar de poder interior, em vez de uma busca incessante por validação externa ou controle situacional. Ele compreendeu que a responsabilidade, quando exercida com clareza sobre o que está e o que não está sob nosso comando, é uma fonte de empoderamento, não de ansiedade. Outra camada fundamental que se revelou foi a importância da gratidão ativa. Antes, ele agradecia superficialmente, um gesto educado, quase automático. Agora, porém, a gratidão se tornara uma prática consciente e profunda. Cada respiração, cada momento de saúde de sua irmã, cada gesto de apoio recebido, tudo era recebido com um senso de profundo apreço. Essa gratidão não era apenas um sentimento, mas uma força transformadora que mudava sua percepção da realidade. Os desafios, antes vistos como obstáculos intransponíveis, passavam a ser oportunidades de crescimento, e as pequenas alegrias do cotidiano, antes despercebidas, tornavam-se fontes de contentamento genuíno. Essa prática ativa da gratidão começou a moldar seu estado mental, promovendo uma visão mais otimista e resiliente da vida. Consequentemente, ele descobriu que a aceitação não é sinônimo de resignação, mas sim de um reconhecimento lúcido da realidade. Aceitar que a vida é inerentemente incerta não o tornava passivo diante do perigo. Pelo contrário, o preparava melhor para enfrentá-lo. Ao abraçar a impermanência e a imprevisibilidade, ele se tornou mais ágil em suas respostas, menos propenso a ser pego de surpresa por eventos adversos.
Essa aceitação, portanto, era a base sobre a qual ele construía sua resiliência, permitindo-lhe lidar com as adversidades com uma clareza mental que o medo e a negação jamais permitiriam. Ele aprendeu a dançar com a incerteza, encontrando um ritmo próprio em meio ao caos. Ademais, a jornada o levou a uma redefinição do que significava ser forte. A força não era mais a capacidade de suportar tudo sozinho, de manter uma fachada de invulnerabilidade, mas sim a coragem de ser vulnerável, de pedir ajuda quando necessário e de reconhecer a interconexão de todas as coisas. Ele percebeu que a verdadeira força reside na integridade, na autenticidade e na capacidade de se conectar genuinamente com os outros, compartilhando não apenas as alegrias, mas também as dificuldades. Essa vulnerabilidade, paradoxalmente, o tornou mais forte, pois lhe permitiu construir relacionamentos mais profundos e receber o apoio necessário para superar os momentos mais difíceis. A força, em sua nova compreensão, era um músculo que se fortalecia com o uso consciente da empatia e da conexão. Por fim, a aceitação do que não podia controlar liberou uma energia imensa que antes era gasta em lutas fúteis. Essa energia, agora direcionada para o que estava em seu poder, suas atitudes, suas ações e sua perspectiva, permitiu-lhe viver com um propósito renovado. Ele não buscava mais controlar o destino, mas sim viver cada momento com intenção e sabedoria, fazendo o melhor que podia com os recursos e as circunstâncias que lhe eram apresentados. Essa mudança de foco, de tentar controlar o mundo externo para cultivar o mundo interior, foi a chave para sua transformação, pavimentando o caminho para uma vida de maior paz e realização. A resiliência, em sua manifestação mais profunda, transcende a mera capacidade de se recuperar de adversidades. Ela se configura como uma arte de reinterpretação constante da realidade, uma habilidade de extrair aprendizado e crescimento de cada revés. No contexto da vida moderna, onde a mudança é a única constante, o indivíduo que cultiva essa arte não se limita a suportar as dificuldades, mas as utiliza como catalisadores para uma evolução contínua. Essa reinterpretação não é um ato de negação do sofrimento, mas uma escolha deliberada de focar na aprendizagem que ele proporciona. Por exemplo, ao enfrentar um revés profissional, em vez de se fixar na perda ou na injustiça percebida, o indivíduo com resiliência reinterpreta a situação como uma oportunidade para reavaliar suas prioridades, aprimorar suas habilidades ou até mesmo explorar caminhos de carreira inteiramente novos. Essa perspectiva ativa transforma o fardo da adversidade em um trampolim para o autodesenvolvimento, abrindo portas para um futuro mais alinhado com seus valores e aspirações. Ademais, a habilidade de recontextualizar as experiências negativas é intrinsecamente ligada à capacidade de discernir entre o que é permanente e o que é transitório. Uma falha em um projeto, por exemplo, pode parecer uma catástrofe intransponível no momento, mas, com a perspectiva adequada, revela-se um evento pontual em uma trajetória de aprendizado contínuo. A reinterpretação envolve reconhecer que a maioria dos contratempos são temporários e que a capacidade de adaptação do ser humano é vasta. Considere a situação de um pai que, ao lidar com um filho adolescente que demonstra comportamentos desafiadores, poderia interpretar essa fase como um fracasso parental definitivo. No entanto, uma reinterpretação mais resiliente o levaria a ver essa fase como um estágio natural do desenvolvimento, uma oportunidade para fortalecer a comunicação e construir um relacionamento baseado na confiança e no respeito mútuo, mesmo em meio a conflitos. Refletindo sobre esta jornada até agora,
percebe-se um fio condutor que tece a tapeçaria de uma existência mais plena. A compreensão de que a força reside não na imposição de controle, mas na sabedoria de aceitar o fluxo da vida, emerge como um pilar central. Essa aceitação, longe de ser um ato de passividade, revela-se como uma poderosa ferramenta de alinhamento, permitindo que a energia, antes dispersa em lutas infrutíferas, seja canalizada para ações de maior impacto e significado. É como se, ao deixar de remar contra a correnteza, descobríssemos a capacidade de navegar com mais graça e propósito pelas águas, aproveitando as correntes favoráveis e adaptando-nos às mudanças de direção com agilidade. À luz dessas percepções, o caminho a seguir desdobra-se com maior clareza. A distinção entre o que está sob nosso domínio e o que escapa a ele não é apenas uma observação filosófica, mas um princípio prático que reconfigura a maneira como interagimos com o mundo. Ao internalizar essa sabedoria, a ansiedade diminui e a capacidade de agir com intenção e clareza se fortalece. A responsabilidade pessoal, quando desvinculada da ilusão de controle absoluto, transforma-se em uma fonte de empoderamento, capacitando-nos a moldar nossas respostas e a cultivar um estado interior de equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. O peso da responsabilidade se torna leve quando compreendemos que nossa verdadeira agência reside em nossa atitude e em nossas escolhas. À medida que nos aproximamos da reflexão final, torna-se evidente que a gratidão ativa e a autocompaixão não são meros sentimentos, mas práticas transformadoras. Elas atuam como lentes que reconfiguram nossa percepção, revelando a abundância mesmo em meio à escassez e a humanidade em nossas imperfeições. Essas qualidades, cultivadas conscientemente, pavimentam o caminho para uma resiliência mais profunda, permitindo não apenas a recuperação de adversidades, mas o florescimento a partir delas. É como se, ao regar o jardim interior com essas virtudes, permitíssemos que flores desabrochassem mesmo nos solos mais áridos, transformando desafios em oportunidades de crescimento e beleza. Nesse ponto de convergência, a essência de uma vida guiada pela sabedoria se consolida. A força não é mais buscada na rigidez, mas na flexibilidade. Não no controle externo, mas na maestria interior. A jornada nos ensinou que a verdadeira liberdade e o poder pessoal não residem em dominar o mundo ao nosso redor, mas em cultivar um domínio sereno sobre nosso próprio ser, aceitando o que não pode ser mudado e agindo com virtude naquilo que está ao nosso alcance. Essa síntese de ideias nos prepara para abraçar uma perspectiva transformadora, onde cada momento é uma oportunidade para viver com maior propósito e autenticidade. A jornada, assim como o rio que encontra o mar, chega a um ponto de convergência, onde as águas de incontáveis experiências e reflexões se fundem em uma unidade serena e poderosa. O irmão, outrora imerso na busca incessante por controle, agora navega com a sabedoria de quem compreendeu que a verdadeira maestria reside na arte de aceitar o fluxo da vida. Essa aceitação, desmistificada de qualquer conotação de resignação passiva, revela-se como um ato de coragem profunda, a força que emana da serenidade em vez da rigidez. É a capacidade de reconhecer os limites da nossa influência, não como uma fraqueza, mas como um reconhecimento lúcido da dinâmica natural da existência. Ao deixar de tentar controlar o incontrolável, liberamos uma energia vital, antes gasta em batalhas perdidas, para ser reinvestida naquilo que verdadeiramente podemos moldar: nossa resposta, nossa perspectiva e nossas ações. Essa transmutação de foco é a semente de uma transformação duradoura, permitindo que cada desafio,
em vez de ser um obstáculo intransponível, se torne um convite à introspecção e ao crescimento. A força, nesse novo paradigma, não é a armadura impenetrável que se ergue contra o mundo, mas a flexibilidade que se adapta às suas marés. É a resiliência que, em vez de apenas resistir à pressão, aprende a dançar com ela, encontrando um ritmo próprio em meio à imprevisibilidade. A distinção entre responsabilidade e controle torna-se um farol, guiando nossas ações com clareza e propósito. Somos responsáveis por nossas escolhas, por nossa integridade e por cultivar um estado interior de equilíbrio, mas não somos os arquitetos finais do destino. Essa compreensão liberta-nos do fardo da onipotência ilusória, permitindo-nos agir com maior eficácia e paz, concentrando nossa energia naquilo que está genuinamente ao nosso alcance. É a sabedoria de plantar a semente, cuidar do solo e, com serenidade, confiar no ciclo natural de crescimento, sem a ansiedade de tentar forçar a colheita. Nesse percurso, a gratidão ativa e a autocompaixão emergem não como meros sentimentos, mas como práticas vivas, capazes de reconfigurar nossa percepção da realidade. Ao escolhermos reconhecer a abundância em meio às aparentes carências e ao nos tratarmos com a mesma gentileza que ofereceríamos a um amigo querido, cultivamos um terreno fértil para o florescimento interior. Essas virtudes atuam como lentes que revelam a beleza escondida nas imperfeições, transformando as cicatrizes do passado em testemunhos de força e aprendizado. Elas nos permitem não apenas suportar as tempestades da vida, mas emergir delas mais fortes, mais sábios e mais conectados à nossa própria humanidade. O reconhecimento de nossa vulnerabilidade, longe de ser um sinal de fraqueza, torna-se a porta de entrada para uma conexão mais autêntica consigo mesmo e com o mundo. Assim, a história se entrelaça com a própria essência da existência, oferecendo um convite para ir além da simples recuperação e abraçar a transformação. A verdadeira prática não reside em evitar as adversidades, mas em aprender a navegar por elas com uma sabedoria renovada, aceitando o que não podemos mudar e agindo com integridade naquilo que podemos. É um convite para viver cada momento com intenção, para cultivar a paz interior como nosso porto seguro e para reconhecer que a força mais poderosa reside na serenidade de um espírito que aprendeu a dançar com a vida. A jornada continua, não como uma busca por controle, mas como uma celebração da liberdade que emana da aceitação e da ação consciente. Que cada um de nós encontre, em sua própria narrativa, a coragem de abraçar essa sabedoria e de viver com um propósito mais profundo e autêntico. A jornada interior apenas